Olá, pessoal! Neste bloco falaremos sobre um ponto muito importante. Vamos iniciar o estudo dos direitos e garantias fundamentais. Estamos falando do título 2 da nossa Constituição, que é inaugurado pelo famoso artigo 5º. Então, vamos começar aqui tratando do caput do artigo 5º. Lembrando que caput é o cabeçalho, é o enunciado do nosso artigo. O artigo 5º, ele é um artigo bastante extenso e contempla muito assunto. Então, nós vamos abordar aqui diversos temas, desde direito civil, direito penal, processual, princípios penais. Então, muito conteúdo vai ser abordado dentro deste tema do artigo 5º. Vamos aqui comigo, vamos para a tela. Primeiro ponto, vamos falar sobre o caput, que é esse enunciado do nosso artigo. Diz o seguinte, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você destaque. Todos são iguais perante a lei significa o quê? Aqui nós já estamos falando sobre o princípio da igualdade. Todo mundo tem que ser submetido e será submetido ao mesmo regime, ao mesmo ordenamento jurídico. Todos são iguais perante a lei, todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Obviamente que atendidas cada situações parte a parte e situações específicas, nós vamos ter tratamentos diferenciados. Mas isso eu vou deixar para falar com vocês quando chegarmos no ponto específico do direito à igualdade. E aí nós vamos falar sobre a diferença da igualdade formal em relação à igualdade material. Seguindo aqui, todos são iguais perante a lei, então igualdade sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o quê? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses direitos são os direitos que são enunciados no caput do nosso artigo e serão abordados ao longo de todo o artigo 5º, certo? Primeiro ponto, nós vamos falar sobre o direito à vida. E o direito à vida abrange dois aspectos. O meu direito de nascer e permanecer vivo. Permanecer vivo. E o meu direito de ter uma existência digna. Ou seja, nascer, permanecer e ter uma existência digna. O Estado tem que me garantir, além do direito de nascer, também o direito de existir e ter todos os demais direitos garantidos durante a minha vida. Então, são duas acepções. Se a banca te perguntar sobre o direito à vida, geralmente as bancas questionam esses dois aspectos, a abrangência do direito à vida. Então, abrange o meu direito de nascer e permanecer vivo e o meu direito de ter uma existência digna. Quando a gente fala sobre o direito à vida, nós vamos abordar outros aspectos relacionados à relativização desse direito. Como assim? Gente, direito fundamental, nós temos diversos direitos fundamentais. Vida, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, temos diversos direitos. E esses direitos, nenhum deles eu posso afirmar que é absoluto. Ou seja, nenhum direito é absoluto. Sempre, em todas as hipóteses, eu vou poder exercer esse direito e o Estado jamais poderá restringi-lo. Falso. Nenhum direito é absoluto, nem mesmo a vida é um direito absoluto. Ou seja, o Estado ele vai permitir em algumas situações que o nosso direito à vida seja restrito, na verdade, seja atingido. E esses casos nós vamos falar adiante. Eu vou seguir aqui abordando o caput do artigo 5º, já já a gente volta e especificamente trataremos das hipóteses do direito à vida, no caso da relativização e das possibilidades de se atingir o direito à vida que são permitidos no nosso ordenamento jurídico. Mas voltando aqui para a gente ter um panorama geral.
também fala-se sobre os direitos de liberdade. E ao longo do artigo 5º, nós vamos tratar diversos tipos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de locomoção, liberdade religiosa e diversas outras, certo? Então, são vários tipos de liberdade que nós vamos abordar. Nos primeiros dispositivos, nos primeiros incisos do artigo 5º, falaremos bastante sobre esse direito à liberdade em suas diversas formas. Em sequência, falaremos sobre igualdade. E aqui, ó, a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Quando eu apresentei para vocês, logo aqui no início, o caput, e nós falamos que todos são iguais perante a lei, isso daqui retrata o princípio da igualdade, o direito à igualdade, e nesse caso, a igualdade no seu aspecto formal. Por quê? É a igualdade de todos perante a lei. Todo mundo tem que ser submetido às mesmas regras, todo mundo vai cumprir as leis. Então, esse é o princípio da igualdade no seu aspecto formal. E o que seria esse aspecto material? Você já deve ter ouvido falar na seguinte expressão, que deve ser tratado desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, as pessoas, elas apresentam uma realidade diferenciada umas das outras. Então, eu tenho diferenças financeiras, econômicas, sociais, culturais em relação a outras pessoas. Então, os grupos que se divergem nessas características, que se diferenciam nas suas realidades, muitas vezes necessitam de um tratamento diferenciado. E para poder promover uma igualdade, já que eu tenho essa discrepância, pessoas que estão num patamar abaixo, que necessitam de uma atuação maior do Estado, eu estou falando na garantia do direito à igualdade, porém material, porque o Estado vai ter que trazer um tratamento diferente para poder aquela pessoa se encontrar no mesmo patamar, se encontrar no mesmo nível de oportunidade de exercício do direito. Como assim? Vamos pensar em pessoas que possuem deficiências. Então, aquelas pessoas que têm deficiência física, mental, qualquer tipo de deficiência, essa deficiência, ela compromete, ela atrapalha, digamos assim, ela vai comprometer aquela pessoa em um concurso público, por exemplo, vai dificultar o seu acesso a um cargo. E para poder compensar essa dificuldade, que nem todo mundo vai ter, o Estado vai garantir um tratamento diferenciado. Então, nós temos as cotas nos concursos públicos. Cotas para pessoas portadoras de deficiência, também temos aquelas cotas relacionadas à questão racial, cotas raciais, também como uma forma de tratamento diferenciado. E aí você vai visualizar que o Estado vai trazer uma forma diferenciada de tratar aquele grupo, aquela categoria, em razão de uma característica que torna aquela categoria um pouco prejudicada e que precisa de um tratamento diferente para poder compensar e igualar essa forma de acesso, igualar essa oportunidade. Tudo bem? Então, isso a gente fala aqui na igualdade material, certo? Esse tratamento diferenciado para quem precisa de tratamento diferenciado. Outro aspecto também do princípio da igualdade material é a diferença de tratamento que a própria Constituição traz em relação a homens e mulheres. Por exemplo, as mulheres, elas são dispensadas do serviço militar obrigatório. E a Constituição fala expressamente sobre isso, que as mulheres e os eclesiásticos, eles serão dispensados desse serviço militar obrigatório. Outro tratamento diferenciado que a própria Constituição estabelece entre homens e mulheres é em relação à aposentadoria e em relação à licença maternidade e a licença paternidade. A mulher, conforme previsto no artigo 7 da nossa Constituição, tem um tempo maior. Ela vai ter ali 120 dias garantidos pela Constituição de licença maternidade, enquanto que o pai ele vai ter um prazo menor, um tempo menor, de usufruto desse direito. E aí, obviamente, compensando-se essa diferença,
em razão da necessidade de se ter ali a mãe mais presente em relação ao filho que nasceu. Então, esses tratamentos diferenciados são justificados em razão das circunstâncias que envolvem as pessoas. Então, igualdade formal, igualdade perante a lei. Todo mundo vai ter o mesmo tratamento, a mesma lei para todos. Igualdade material, tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, para que se promova uma igualdade. As pessoas estão em patamares diferenciados, então eu preciso tratar diferente para poder igualá-las. E aí sim, eu vou ter o direito à igualdade. Na sequência, temos aqui também segurança. E aí, não confunda a segurança que está descrita aqui no caput do artigo 5º com a segurança prevista no artigo 6º. Por quê? O artigo 6º, ele trata dos direitos sociais. São direitos sociais, saúde, educação, lazer, e ele fala em segurança também. Então, aqui, quando fala em segurança, trata-se de uma segurança social. Segurança pública. Certo? Já essa segurança do artigo 5º, deixa eu puxar a setinha aqui para baixo. Já essa daqui é a segurança jurídica. O que significa isso? Segurança jurídica é a segurança que nós temos em relação ao nosso ordenamento jurídico. Como assim, professora? Você sabe que constantemente as leis mudam. Então, hoje tem uma lei, amanhã já foi aprovada outra alteração legislativa e muitas vezes essas leis interferem em direitos nossos. E aí, o que acontece? Essa mudança constante, ela não pode nos prejudicar. Nós temos que ter um mínimo de segurança jurídica, segurança em relação ao nosso sistema, em relação ao nosso ordenamento jurídico. Imagina que você está respondendo um processo, né? Tem um processo judicial que já demora muito tempo, já tem 10 anos que está ali no processo discutindo um direito seu. Finalmente chega a sentença e você vai poder usufruir do seu direito. Um ano depois da sentença, muda a lei que fundamentou aquela decisão. Imagina ter que mudar tudo de novo e reverter tudo aquilo que já havia sido discutido e você já estava exercendo o seu direito e agora vai voltar, enfim. Isso geraria uma insegurança jurídica. Então, por isso, por exemplo, na Constituição está previsto que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. O que já havia sido decidido permanece daquela forma. Se a lei muda, ela não vai poder prejudicar quem já tinha o direito adquirido, quem já estava exercendo aquele direito, porque na época que o garantiu, ele atingiu a possibilidade de exercer aquele direito, tem que ser mantido, senão vai gerar muita insegurança. Uma hora é assim, outra hora é de outra forma, e como é que a gente fica? Isso é segurança jurídica, é diferente da segurança do artigo 6º, que é a segurança social. Tudo bem? E para fechar, aqui o caput, a Constituição menciona o direito à propriedade. E aqui a gente vai falar em propriedade material e propriedade imaterial. Então, propriedade material são os bens que nós podemos tocar, né, tangíveis. E imaterial, falaremos sobre direitos autorais. Então, direito autoral, meu direito em relação a um material intelectual, certo? Também é garantido na nossa Constituição essas duas espécies de direito à propriedade. Para a gente finalizar aqui o caput do artigo 5º, olha só, já falamos sobre o princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, igualdade formal. E agora eu vou destacar outro aspecto importante aqui desse texto, que é quando ele diz que são garantidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Atenção para o que eu vou falar agora, certo? Quando ele fala estrangeiros residentes no país, isso significa que é apenas para estes estrangeiros que moram aqui? Existe esse limite ou é para qualquer estrangeiro?
Galera, quando a gente fala em direitos fundamentais são direitos básicos inerentes a todo e qualquer ser humano. Então, se eu falo em direitos fundamentais para qualquer ser humano, independentemente da sua nacionalidade, independentemente dele residir ou não aqui no Brasil, ele tem sim garantido seus direitos fundamentais, certo? Até porque a gente fala também nos direitos humanos, que são os direitos protegidos na seara internacional. Mas veja bem, todo mundo vai ter os mesmos direitos, vai exercer os mesmos direitos previstos na nossa Constituição, independentemente de nacionalidade ou não? Calma lá, existem direitos que não são compatíveis. Por exemplo, com pessoas jurídicas, existem direitos que não são compatíveis com os estrangeiros. Estrangeiro aqui no Brasil não vota. Então, mesmo esse estrangeiro residente no Brasil, ele vai ter direitos fundamentais, sim, mas ele não vai exercer todos na sua plenitude. Existem limitações. Estrangeiro não vota, então não vai exercer direitos políticos. Mas o estrangeiro que não reside aqui no Brasil, ele vem para cá, vem passar férias, vem turistar, ele não vai ter nenhum direito assegurado, ele não vai ter direito à vida, ele não vai ter a sua integridade física protegida, ele não vai ter as suas garantias processuais se ele vier a ser preso. Vai ter sim, ele terá sim. Não é porque aqui no texto da Constituição limita a estrangeiro residente que esses direitos são apenas para estrangeiros residentes. Então, o que você vai considerar para a prova? No enunciado da sua questão vai aparecer que esses direitos, segundo entendimento firmado pelos tribunais superiores, né, STF, STJ e pela doutrina, isso já é certo, já é pacífico, que é garantido a todos. Todo mundo tem direito fundamental. Obviamente que nem todos os direitos serão exercidos no mesmo patamar, né? Serão exercidos da mesma forma. Haverá, em certas situações, algumas limitações. Tudo bem? Então, fechando aqui o caput do artigo 5º. Falamos sobre a introdução dos direitos e garantias fundamentais, o artigo que inaugura este título 2 da nossa Constituição. Lembrando que direitos e garantias fundamentais, o título contempla do artigo 5º até o artigo 17. Então, falaremos aqui no artigo 5º sobre os direitos individuais e coletivos. No artigo 6º até o artigo 11º, trata-se dos direitos sociais, então falaremos sobre os direitos dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direitos individuais e direitos coletivos. Em sequência, no artigo 12, nós temos o estudo da nacionalidade, daí falaremos sobre as espécies de nacionalidade, como é reconhecida a nacionalidade brasileira, que é o vínculo que nós temos com o Estado brasileiro. Na sequência, para fechar os direitos e garantias fundamentais, tratamos dos direitos políticos e partidos políticos. Direitos políticos, nós vamos estudar no artigo 14 e 15 e 16 também, né, que fecha ali em relação à ação civil que vai impugnar o mandato eletivo, vai falar sobre a mudança na lei eleitoral, e o artigo 17, que fecha o título dos direitos e garantias fundamentais, que trata sobre os partidos políticos, e que, aí já enfatizando aqui, sofremos uma alteração, né? Tivemos uma atualização na nossa Constituição bem recente, agora em 2021, a emenda constitucional número 111. Então, a emenda constitucional número 111, a nossa última alteração na Constituição, modificou os artigos 14 e artigo 17 dentro do nosso tema de direitos e garantias fundamentais. Então, nós já vamos tratar sobre essa mudança, quais são as novidades legislativas em relação ao nosso conteúdo. Tudo bem? Então vamos fechar aqui esse bloco. No próximo trataremos sobre os incisos, né? Então vamos começar a abordar especificamente cada um dos direitos que são aí trabalhados dentro do artigo 5º. Vejo vocês no próximo bloco.